Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Finanças da Universidade Financeira. O vídeo que a gente colocou no ar ontem, onde a gente conversou sobre ter dinheiro para investir, 4 formas para você ter dinheiro para investir, ficou com vídeo meio complicado, né? O áudio ficou péssimo, eu concordo com você. Eu coloquei lá na descrição também que o áudio tinha ficado péssimo antes dele ir ao ar, tá ok? Pra poder me isentar de qualquer culpa. Não, brincadeira. Eu só tô falando isso tudo por quê? Porque hoje a qualidade está muito melhor. Não só do áudio, que eu espero que você esteja gostando, mas também da imagem. Isso tudo faz parte do preparativo daquilo que vai ao ar no dia 1º de setembro, que é uma websérie de 21 vídeos pra gente conversar sobre independência financeira. Eu vou fazer um resumo daquilo que a Escola de Finanças Premium traz. Pedro, então você vai querer vender, você tá fazendo fórmula disso, fórmula daquilo? Não, fica bem tranquilo, vão ser 21 vídeos onde eu não vou pegar teu e-mail, não vou pegar, enfim, nenhum tipo de cadastro seu, mas eu vou fazer um resumo e vou trazer todo o conteúdo que a gente vai ter lá em 15 módulos, 300 cursos operacionais, a gente vai trazer em 21 vídeos. Claro, Pedro, é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa, na verdade. 15 mais 300 cursos para 21 vídeos, com certeza não é a mesma coisa. Porém, eu quero trazer de forma resumida para que você entenda tudo bem certinho. Bom, vamos começar o vídeo de hoje. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que foi uma polêmica lá no nosso grupo do Facebook. Se não me engano, a Lisiane fez um post, e aí nesse post alguém trouxe um comentário, eu acabei de esquecer o nome dessa pessoa, era um homem, trouxe um comentário falando sobre trader em tesouro direto. Olha só para você ter uma ideia assim, né? Eu tive que partir um comentário, que era a minha resposta, em 3, porque o Facebook não deixou eu publicar o texto imenso que estava escrito ali, justamente falando sobre toda essa questão de trader de tesouro direto. Eu não vou esgotar essa questão aqui, eu vou trazer para você uma visão. Na verdade, eu vou fazer o que as pessoas faziam muito comigo, os meus professores faziam muito comigo na faculdade isso. Eles problematizavam uma questão para que então eu refletisse sobre aquilo que eu estava falando, montasse a minha própria opinião e a partir dela eu então formasse uma nova consciência sobre aquele assunto. Então o que eu vou fazer com você aqui agora é problematizar, é trazer diversas variáveis que vão te mostrar se o trader esportivo, se o trader de tesouro direto vale a pena, se o trader de tesouro direto não vale a pena, se existe trader de tesouro direto e se não existe trader em tesouro direto. De novo, eu não quero esgotar esse assunto aqui. Na verdade, eu já esgotei esse assunto lá no grupo do Facebook. Pedro, como é que eu entro no grupo do Facebook? Aqui na descrição, você entra lá, não tem problema. Você pede, eu te aprovo. Claro, se você entrar com perfil fake, você nunca vai ser aprovado. Beleza? Entra com o seu perfil pessoal lá para você poder não só tirar suas dúvidas, como também ler sobre essa dúvida lá. Vamos começar. Seguinte, trader no tesouro direto. Vamos separar essas duas coisas. Trader e tesouro direto. O que qualifica ou então classifica alguma coisa como um trade, certo? Trade em inglês significa negociação. No caso aqui eu estou me referindo ao day trade, mais conhecido também como intraday. O que é o day trade e intraday? Day trade ou intraday significa uma negociação que acontece no dia, day trade. Ou então uma negociação dentro do mesmo dia, intraday. Tranquilo? Como é que essa negociação ela é configurada? Quando você tem compra e quando você tem a venda de um determinado ativo, seja ele qual for. No caso aqui, então, o ativo fica restrito a tesouro direto. Então, trade de tesouro direto, na verdade o day trade de tesouro direto é uma negociação a curtíssimo prazo, no prazo de um dia, relacionada a tesouro direto. Bom, a gente não vai falar de day trade para tesouro direto porque isso seria praticamente impossível em termos de rentabilidade. Por quê? Porque existem dois tipos de impostos que são embutidos aí no tesouro direto. O IOF, que é embutido no tesouro direto até 30 dias, certo? E o IR, que é o famoso imposto de renda. IOF, imposto sobre operações financeiras. IR, imposto de renda, que no período mais curto, de 0 a 6 meses, ele tem a sua maior taxa, 22,5%. Então, é muito importante que você entenda que eu não posso falar de day trade porque eu não posso comprar e vender um título público no mesmo dia e esperar ter algum lucro com essa operação. Isso não pode acontecer, beleza? Fica muito claro isso. Isso aí é beabá de tesouro direto. Agora que já está esclarecido isso, vamos falar então do que a gente vai falar hoje. Trade de tesouro direto. Só que qual o prazo, Pedro? O prazo mais ou menos aí um mês e pouco, que seja.
Primeira coisa que eu sempre falo quando uma pessoa quer investir em tesouro direto, eu sempre pergunto para ela qual o objetivo que ela quer. Né? Ah, Pedro, você está sendo muito romântico. Não, o objetivo pode ser ganhar dinheiro, não tem problema nenhum, mas quanto de dinheiro você quer? Você precisa sempre, antes de praticar alguma coisa, você precisa ter estratégia daquilo ali. Você precisa ter um plano de ação, ok? Que é o mais perto da prática, só que esse plano de ação precisa ser motivado por aquilo que você quer ter, por aquilo que você é, por aquilo que você tem hoje, para você poder saber onde você está hoje, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar até lá. Então, eu preciso primeiro saber de você, o que você quer ter, ou seja, onde você quer chegar. Muita gente que fala assim, não, Pedro, eu quero ter aí um investimento multiplicado X vezes. Beleza. Quanto que você pode investir hoje mensalmente? Ou então, periodicamente, não sei qual... Eu recebia, quando eu trabalhei, meu primeiro e único emprego que eu tive na vida, eu trabalhei recebendo quinzenalmente. Então, faria mais sentido eu investir quinzenalmente. Eu dava meu dízimo quinzenalmente, eu separava as minhas finanças quinzenalmente. Na verdade, não era tão religioso assim, porque eu ainda não tinha tanta educação financeira quanto eu tenho hoje, mas eu separava tudo que eu precisava fazer semanalmente, ou quinzenalmente. Então, eu sugiro que você invista periodicamente, não precisa prender a cabeça a mensal, pode investir quinzenal, quando chega algum vencimento, quando chega aí a sua fonte de renda, o pagamento da sua fonte de renda. Bom, fechado esse parênteses aqui, então você precisa saber onde você quer chegar, quanto você pode investir todo mês, e então você vai descobrir que se para multiplicar o seu dinheiro, então para atingir aquele seu objetivo, qual é a rentabilidade que você precisa ter. E é aqui que entra todo o segredo do trade. No trade, o que importa é a rentabilidade. Na verdade, todo investimento, né, o que importa é a rentabilidade. Seja ela no momento da venda ou seja ela numa rentabilidade semestral, no caso do Tesouro Direto, ou então numa rentabilidade de dividendos, no caso de ações. Para te dar um exemplo, existem diversas outras rentabilidades, como pagamento do... Ai, caramba, como é que é o nome? Do cupom, ok? No fundo imobiliário, diversas outras rentabilidades em diversos investimentos, cada investimento tem a sua rentabilidade, alguns não têm rentabilidade periódica, só no momento da venda. Então você precisa entender que o que importa na hora de fazer um trade, ou então de pensar o trade no Tesouro Direto, é rentabilidade. E é nisso que eu quero bater a tecla com você. Abrindo um outro parênteses aqui, se você quiser aprender mais de rentabilidade de forma gratuita, de forma completa, tem 1 ou 2 cursos liberados aí na sua escola de finanças grátis. Clica no primeiro link da descrição que você tem aí cursos sobre rentabilidade. Você vai receber a lista no seu e-mail, tá certo? Salva aquela lista dali para você poder assistir sempre que você precisar. Rentabilidade. Como é que a rentabilidade funciona no Tesouro Direto? Você compra ou você vende, beleza? É isso, calma. Ou você compra e vende, ou você compra e mantém ele recebendo no período, ou seja, no semestral, e depois vendendo. Sendo assim, se você tem a rentabilidade dessa forma, o que você precisa entender agora é como você não tem rentabilidade. E a forma mais clara de todos os investimentos onde você não tem rentabilidade é conforme o custo que você teve com aquele investimento. Pedro, o que configura o custo? Eu comprar, no momento que eu estiver comprando, eu tenho custo? Tem custo. Dependendo da corretora que você está comprando, toda taxa envolvida no momento da compra é um custo. Pedro, se eu mantiver um investimento de um ano para o outro, eu estou tendo custo? Sim, algumas corretoras elas cobram uma taxa de manutenção e aí você também tem custo. Pedro, no momento da venda eu pago o IR e dependendo do prazo eu pago o IOF. Isso é um custo? Sim, todo imposto é um custo. Então você tem aí as taxas e os impostos como custos. Normalmente isso é igual para todos os investimentos. O que vai variar é o tamanho dessa taxa ou não. E se tratando de trade, se você tem diversas taxas e diversos impostos impactando o seu investimento, você tem impactos também negativos na sua rentabilidade. E negativos eu não digo como bom ou ruim, eu digo como negativo no sinal de subtração, no sentido de diminuir a rentabilidade que você teria com aquele investimento se você não tivesse aqueles exatos custos que você acabou de identificar. Bom, Pedro, se eu tenho um investimento que poderia me dar uma rentabilidade X e eu tenho as taxas que me tiram uma parte dessa rentabilidade, qual é a solução? A solução você vai me dizer. A solução é você olhar para o seu investimento e me dizer, bom, eu estou te dizendo agora, se você passar um prazo grande e sabendo que as taxas vão diminuir ao longo do prazo, você prefere o quê?
vender esse investimento num prazo mais curto e achar que está realizando lucro, na verdade você está colocando algum dinheiro no bolso, mas não necessariamente isso é o lucro, beleza? Ou você prefere manter o seu investimento até o final e então pagar menos taxas, tendo uma rentabilidade maior, teoricamente. O que você prefere? Escreve no comentário porque eu quero saber. O que você prefere? Eu, Pedro Vieira, hoje, nessa exata hora que eu estou gravando esse vídeo para você, nesse exato dia que eu estou gravando esse vídeo para você, eu prefiro, Pedro Vieira prefere, manter o investimento o máximo possível. Por quê? Porque diversos fatores. Eu sou jovem, eu não estou afim de vender e pagar imposto maior do que eu pagaria se eu mantivesse esse investimento até o final. Eu não estou interessado nem um pouco em ter uma rentabilidade num prazo curto, porque o meu objetivo tem um prazo um pouco mais longo, enfim, e diversos outros fatores. O que eu quero passar para você aqui agora é que você tem que ter muito claro, não só no Tesouro Direto, mas também em todo investimento que você for fazer, quais são as taxas que tiram a rentabilidade do seu investimento, quais são os impostos, que também são taxas, que tiram rentabilidade do seu investimento, como você obtém a rentabilidade desse investimento e como você pode potencializar cada vez mais a rentabilidade do seu investimento. Não só para o Tesouro Direto, para todos os investimentos que você for investir e para o Tesouro Direto idem. Quando a gente vai conversar de trade de Tesouro Direto, tem que ficar muito claro para você que prazo é esse aí que está sendo falado. Da onde vem essa rentabilidade aí? Que lucro é esse aí que os outros estão falando para você que você vai obter se você realizar o trade com o Tesouro Direto? Existem diversas contas matemáticas que você tem que fazer para entender qual vai ser a sua rentabilidade se você vender antes do prazo de vencimento, para então realizar o famoso lucro que a gente realiza fazendo um trade com um curto prazo, swing trade de uma semana ou então um trade de um mês, que é um trade um pouco mais longo, só esperando aí o IOF sumir para a gente poder usar só o IR. O IOF ele some depois de 30 dias. Você tem que prestar muita atenção quando algum guru, quando algum especialista, quando algum marqueteiro virar para você e falar que você pode sim vender antes do prazo do vencimento e ter uma rentabilidade ótima. Sim, você pode. Eu aconselho que você faça muitas vezes. Em muitos casos você tem que vender antes do vencimento mesmo. Mas trade, entrar no Tesouro Direto para realizar uma operação de curto prazo, será que é a melhor ideia? Existem algumas coisas que qualificam um trade também. Uma delas é a variação. Um trade, ele tem toda aquela excitação no momento de fazer o trade. Por quê? Porque existem variações. E são exatamente essas variações que tornam aquele investimento um investimento próprio para se fazer um trade. O Tesouro Direto, infelizmente, ou felizmente, né, depende de quem está ouvindo, ele não varia da mesma forma que as ações variam. Ele não varia da mesma forma nem que os fundos imobiliários variam. Ele está indexado a índices da economia que são muito presos a decisões governamentais e a decisões políticas, não só internas como também externas. Então, em si, na sua natureza, na natureza do Tesouro Direto, ele não é um investimento próprio para trade. Não é. Tá ok? Pode fazer? Pode, você é livre para fazer o que você quiser, o dinheiro é seu, mas o Tesouro Direto não é um investimento próprio para trade. Outras características, além dele não estar na renda variável, ele não tem uma oscilação diária, ok? Ele não varia na sua cotação com tanta frequência, ele não tem uma variação intraday, ou seja, ele não te permite comprar e vender mais caro dentro do mesmo dia, ele não te permite comprar e vender mais caro durante um prazo interessante para realizar esse investimento, tá? Você tem que parar e prestar muita atenção. Aonde está o lucro desse investimento? Isso tudo tem que ser feito com muita estratégia. Muita estratégia. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é, ainda que eu vá investir R$10 ou R$1.000 por mês, eu aconselho muito você que faça isso. Senta e tenta entender e enxergar aonde aqueles R$10 ou aqueles R$1.000 vão te levar antes de você investir. Antes. Existe um evento aqui no Brasil, no ano passado ele aconteceu, onde o Flávio Augusto, fundador do WhatsApp, né, dono do Orlando City, etc., palestrou e depois, na verdade, do Carlos Wizard Martins, fundador do Wizard, proprietário do Grupo Multi, que vendeu para Pearson por 2 bilhões. Seguinte, Carlos Wizard, Flávio Augusto. Carlos Wizard palestrou primeiro, Flávio Augusto palestrou depois. Quando o Flávio Augusto entrou para palestrar, uma das coisas que ele falou foi: o Carlos Wizard, quando ele comprou a Mundo Verde,
Ele comprou depois de saber exatamente quais mudanças ele faria para que a Mundo Verde então duplicasse o investimento na compra que ele fez. Olha só a mentalidade dos bilionários. Eles não investem antes deles verem o retorno acontecendo antes, ok? Antes mesmo deles desembolsarem a quantia certa para eles investirem naquele determinado investimento, com toda a redundância que me é devida. Então é o seguinte, eu aconselho que você faça o mesmo que os bilionários fazem. Antes de você investir 10 reais que seja no Tesouro Direto, pensa estrategicamente e tenta imaginar. Ou então tenta, se possível, matematicamente visualizar aonde aquele investimento ele vai te levar. Seja um trade, e aí muito possivelmente você vai ver que ele não vai te levar para lugar nenhum em termos de lucro, ou seja um investimento com um pouco mais de longo prazo no Tesouro Direto. Beleza? Tranquilo? Se você discorda de mim, o que eu acho ótimo, deixe seu comentário aqui e vamos bater um papo. Antes eu recomendo, antes de você bater um papo, discordar de mim, descer o malho aqui, faz o seguinte, entra lá no grupo do Facebook, vê lá o post da Lisiane, procura esse comentário, porque é um comentário muito importante, é muito importante que você entenda, tem muito mais coisa do que eu passei nesse vídeo aqui, esse vídeo aqui ia ficar muito longo se eu tentasse passar tudo que eu escrevi lá, então é muito importante que você entre lá nesse comentário, veja tudo que eu gravei, tudo que eu escrevi lá, então você vai poder ter muito mais base, ter muito mais conhecimento, muito mais conteúdo para agregar nessa nossa discussão aqui, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com aquela pessoa que começou a investir no Tesouro Direto recentemente e a gente se vê no dia 1º de setembro para nossa série e, se der, eu posto aí talvez algum videozinho antes do dia 1º, tá ok? Um grande abraço para você e a gente se vê no dia 1º na nossa websérie Independência. Até lá, tchau, tchau!